Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, já me conhece, sou Laurival, atuando em hospital, gestor de compras e contratos, suprimentos hospitalar. E outro dia eu fiz um post no LinkedIn falando de como eu uso GPTs personalizados nas minhas atividades para otimizar meu tempo, otimizar minhas análises, otimizar o trabalho repetitivo da minha equipe, né? Então, estou sempre criando alguma ferramenta, alguma coisa ali para facilitar o nosso trabalho. Trabalho que não requer muita análise, né? Muita criticidade, a gente terceiriza aí para IA, tá bom? Então, eu coloquei um post lá que eu personalizava o GPT para uso, né? E aí, um colega lá perguntou se tinha um vídeo, como que fazia, né? Então eu vou gravar aqui para vocês, tá bom? Então o ChatGPT ele tem aqui os GPTs, né? Que ele chama, que nada mais é do que robôs personalizados, né? Que a gente pode fazer uso. Aqui tem vários, né? Se você olhar aqui, importante, é uma conta prota, o ChatGPT Plus, hoje está na 5.2, versão 5.2 é uma conta prota, a conta grátis não tem, tá? Então todo mundo cria aqui esses GPTs no mundo afora, disponibiliza um viés comercial, alguma coisa assim, né? Mas ele também permite personalizar. Então é isso que eu gosto de fazer. Eu vou aqui nos meus GPTs, eu uso vários aqui, faço vários, né? E vou mostrar como é que eu faço um rapidinho, tá? Esse vídeo aqui ele não é para experts em TI, usuários assíduos aí de inteligência artificial, não é nada disso. É para gestores, para administrativos, né? E tem muita atividade repetitiva, manual, que não agrega valor e acaba tomando muito tempo, para a gente otimizar nosso tempo, tá? Então eu fui lá, fiz um novo GPT, vou criar um aqui, vou dar um nome para ele. Eu vou fazer um novo chat aqui, porque como que funciona para você personalizar? O colega perguntou lá como personalizar o GPT, então eu preciso criar aqui um prompt, né? Ou seja, um comando para que eu possa passar para o GPTzinho e ele ficar personalizado ali, tá? Então eu vou bolar aqui alguma coisa, né, do dia a dia e vou criar um comando aqui. Então vou começar conversando com ele aqui. Vou fazer uma coisa simples, tá? Depois vocês vão entrando aí, vão desenvolvendo, tá? Olá, me ajude a criar um prompt personalizado. Vou dar um comando aqui para ele, né? Para GPT Custom GPT, que é o GPTs customizado. Para que possa me auxiliar na concepção de escopo para cotação. Vou criar isso aqui, né? Para cotação. Vamos ver se ele compreendeu aqui minha ideia ou se eu vou compreender dele. Então ele está criando aqui a persona, né? Tá. Você é administrador hospitalar, especialista em gestão de contratos, suprimentos e tal. E ele vai estruturar aqui um prompt, né? Vai treinar aqui o GPT customizado para fazer. Ele está indo bem longe aqui, né? Eu vou minimizar um pouco aqui a capacidade dele. Você vê que ele já foi aqui gestor de conflitos, é praticamente um consultor de contrato. Eu vou minimizar aqui para que a gente possa fazer mais rápido, tá? E, na verdade, eu quero um prompt simples, onde o usuário coloque
serviço que ele quer cotar e o prompt e o GPT lhe dê insights e como de itens que devem ser solicitados. Pode ser mais simples. E aí ele criou aqui rapidamente, né? Basicamente, imagina que eu tenho uma equipe de compras e aí lá compradores júniores, os auxiliares, né? E aí eu falo para eles, olha, quando você receber um pedido para cortar um serviço, por mais simples que seja, você tem que ter lá alguns pontos, algumas coisas mínimas para você solicitar. Vai solicitando só o que está no pedido que vai ficar incoerente e difícil de compatibilizar, né? Então é isso que o GPT vai fazer ali, particular ali para a equipe, tá? De compradores. Eu posso aqui, ele já me dá sugestões, quer ajustar para hospitalar, quer ajustar para uso mais amplo, né? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, para que eu criei aqui? Então, a IA criando um comando para IA, né? Pega a minha ideia aqui e cria um comando. Bom, eu poderia escrever isso lá. Vou pegar o GPT aqui. Poderia entrar aqui no GPT, criar o GPT e eu poderia, então eu vou chamar ele aqui de auxiliar de solicitação de cotação. O que ele faz? Auxilia o comprador na otimização e especificação para solicitar propostas de serviço, vou deixar bem específico. Aqui são as instruções, então eu crio as instruções para o GPT. Então eu poderia falar para ele aqui, ó, você é um especialista em compras hospitalar, né? Você coloca seu nicho, né? Enfim, por compra de serviços, você tem 50 anos de profissão, né? Já fez muito, né? E vou lá e treino, falo para ele, você é o cara da especificação, né? Não vou perder tempo criando isso, eu já criei lá um prompt lá no GPT mesmo, no chat GPT, então eu só vou colar o que ele colocou aqui, ó. Você é especialista em suprimentos, contratos de governança, campo de experiência prática em processo de serviço, redução de risco contratual, ambientes hospitalares. Você vai sugerir que deve constar na solicitação de proposta, variáveis, enfim, maravilha? E você pode criar carregar alguns arquivos, é aí que entra a jogada da personalização. Então, digamos que você tenha já arquivos personalizados, manual, descrições que você já criou em outro momento. Você vem aqui e carrega eles, né? Carrega o arquivo aqui, não tem nada para carregar agora, e você sobe lá esse aprendizado lá para o GPT, né? E vai usar. Então eu poderia instruir para ele aqui, ó, use, muitos dos meus GPTs eu faço isso, né? Use a documentação que eu subi como aprendizado, né? Tem GPT que eu faço ele restrito, então ele não pode consultar na web, né? Não é o caso aqui, né? Não tem nenhuma informação que tenha risco de divulgação, então eu vou deixar ele aberto aqui. Tá? Vou testar. Então vou criar aqui primeiro.
Vou deixar esse link, vou deixar esse aberto, né? Porque depois eu uso ele, compartilho com as pessoas para que elas possam usar também. Eu vou dar um salvar. Foi publicado. Tem um link aqui, eu vou deixar ele copiado aqui, posso precisar dele. Ele chama auxiliar de solicitação de cotação. E eu vou testar ele aqui já, né? Então, suponhamos que o comprador lá da minha equipe vai cotar limpeza de carro, né? Então, sou lá um comprador júnior, iniciando ou não conheço muito serviço, o pedido veio meio truncado, né? Então vem lá, o pedido é limpeza de calha, né? Limpeza de calha, vou colocar aqui, é o serviço que eu preciso. E ele já me dá uma patada aqui, né? Perfeito, limpeza de calha parece simples, mas gera muito aditivo quando mal especificado. E aí ele vai dar uma orientação. Informações que não pode faltar: local da edificação, metragem linear, altura da edificação. Claro, é muito diferente um orçamento, uma proposta que vai fazer calha no 15º andar e a que vai fazer no térreo, né? Num telhado de telha metálica e no telhado de... já nem existe mais o Eternit lá, fibrocimento, né? Então tem que detalhar: tipo de cobertura, telha metálica, fibrocimento, cerâmica, acesso disponível. A gente tem andaime para fornecer, escada, telhado dá para andar em cima, né? Periodicidade, será um serviço único, né? Então ele dá toda a destinação de resíduos. Olha só, parecia ridículo, né? Limpeza de calha, mas você vai tirar lá a folha, tirar os negócios, vai colocar onde? Vai deixar lá, chamar a limpeza para fazer, né? Então precisa especificar, você precisa levar o resíduo embora. Parece bobagem, mas assim, para você contratar uma empresa, deixar lá o resíduo, aí você vai falar com ele, fala: não, você contratou só para mim descer, né? Não estou supondo que é uma coisa besta, mas parece, mas é possível, tá? Itens que deve ser exigido na proposta: quantidade de profissionais, tipo de equipamento, NR35, óbvio, se for mais de 2 metros de altura, né, a calha vai ser, precisa de NR35, APR, RT do responsável técnico, aí já não sei, né? Talvez não, depende do serviço. Vai só limpar, não vai precisar de RT. Faz execução. Então ele te dá toda. Você vê que eu só escrevi aqui, ó, limpeza de calha, né? E olha quanto detalhe tem. Maravilha, me trouxe várias coisas lá. Eu não tenho essa informação, mas digamos que eu tivesse. Então eu falo para ele: olha, térreo, né? Vou dar a informação. Isso, pelo menos isso eu sei. Se eu não sei, eu ligo para o solicitante. Qual que é a altura da calha? Térreo, né? São 40 metros. E vou jogar aqui para ele. Vamos ver se tem mais alguma coisa, né? Edificação térreo, 40 metros linear. Altura exata, 2,5 metros, 3 metros, né? Então eu vou conversando aqui, o comprador vai conversando com a GPT, ele é especialista nisso, né? Em criar essa especificação, tá bom? É nisso que eu faço. Então eu vou pegar aqui, vou dar informações aqui à revelia para que ele gere aqui o resultado, tá? Então ele está me perguntando: altura, ou 2,70 metros, tipo de cobertura metálica, nível estimado de sujeira, manutenção preventiva, descarte do resíduo, incluir o descarte do resíduo. Vê que ele está me dando vários insights. A necessidade de teste com água após limpeza? Sim, teste com água. Preciso, né? Deve incluir pequenos reparos? Com certeza. Incluir vedações e ajustes. Isso tudo faz a diferença. Então, você faz um negócio mal especificado, o cara vai lá, orça baratinho lá, R$1.500. A hora que ele chega, vai levar uma semana fazendo serviço, vai ter custo de técnico de segurança do trabalho,
NR35, ASO, medir pressão para subir no telhado, um monte de coisa, o que ele vai fazer? Abandona o seu serviço. E aí está lá o comprador que sofreu para cortar 3, 4, 5, 10 orçamentos porque não estava especificado. E aí vem a velha briga do solicitante com o comprador. No final das contas, quem perde é o cliente interno, é a instituição que não consegue fazer o serviço, né? Então fazer uma especificação boa é fundamental. Maravilha, eu criei aqui, tem muito mais coisa aqui para poder analisar, mas eu quero terminar logo o vídeo, então vou falar para ele: conclua com as informações que te dei e me devolva um texto contínuo. Na verdade, eu poderia até colocar isso aqui lá. Quando eu falasse para ele aqui, conclua, ele já me devolveria um texto contínuo para enviar aos fornecedores por e-mail. Não sei se ele vai deixar, que eu dei pouca informação para ele, mas basicamente é isso. Olha só que legal. Então ele já gerou aqui, ó, um assunto: solicitação de proposta, limpeza de calha 40 metros linear. Aqui já ajuda muito. Às vezes você vai mandar para uma empresa grande, ele não vai pegar 40 metros. Então já manda, já avisa aqui, ele não perde nem tempo para ficar te ligando, né? Já outra empresa pequena, quando você manda lá o nome da sua empresa, lá, Bradesco, tá, Câmara de Vereadores, Câmara do Deputados, aí o cara pensa que é lá uma obra muito grande, nem orça, não entra. Então você especifica que 40 metros ajuda. E o e-mailzinho bonitinho, ó, com o que você colocou lá, ó. Solicito proposta comercial para execução de serviço de limpeza de calha, edificação térrea, compressionamento de 40 metros lineares, extensão e altura de 2,7 metros. Cobertura metálica, serviço refere-se à manutenção preventiva. Todos os detalhes, ó. Quero NR35, vai ter que ter a PR. Copiou, olha só. Copiou, bota no e-mail. Maravilha? Então é isso aí. Coloca para mim lá um comprador que veio de outra categoria. Não vai saber cotar uma limpeza de calha, né? Um pedido assim, limpeza de calha. Então, é assim que eu uso GPT personalizado. Ajuda muito na criação da especificação. Todo mundo ganha tempo e o Compass consegue fazer mais com menos. Tá bom? Estou colocando aí o vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum insight, quer solicitar um vídeo aí de um outro prompt, quer saber como é que eu faço o prompt, comenta aí que a gente ajuda, tá bom? Valeu, obrigado!